O Evangelho de Shri Ramakrishna. Por M. Mahendranath Gupta. Um discípulo direto de Shri Ramakrishna. Original em Bengali. Traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda. Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 19. O Mestre e o Braço Quebrado. Sábado, 2 de fevereiro de 1884. Eram 3 horas da tarde. Shri Ramakrishna conversava com Rakal, Mahimacharán, Asra e outros devotos, quando M entrou no quarto e saudou-o. Trazia consigo tala, gás e compressas para enfaixar o braço quebrado do mestre. Um dia, enquanto se dirigia ao bosque de pinheiros, Shri Ramakrishna caiu perto da grade de ferro e deslocou um osso do braço esquerdo. Estava sozinho e em êxtase. Mestre, A.M. Olá! O que o preocupava? Está bem agora? M. Sim, senhor, estou bem agora. Mestre, A. Mahima. Bem, se sou a máquina e Deus, o operador, por que isto me aconteceu? O mestre estava sentado no divã, ouvindo a história da peregrinação de Mahimacharán. Fazia 12 anos que Mahima havia visitado diversos lugares sagrados. Mahima. Encontrei um brahmachari que morava numa chácara em Sikroli, Benares. Dizia que há 20 anos vivia ali, mas não conhecia o proprietário. Perguntou se eu trabalhava num escritório. Diante de minha resposta negativa, disse-me: então o senhor é um homem santo errante? Vi um sadhu na margem do Narmada. Repetia mentalmente, o Gayatri. Isto de tal forma o emocionava que os pelos do corpo se eriçavam. Ao repetir o Gayatri e o Om, em voz alta, as pessoas que estavam próximas, também, ficavam de cabelos eriçados. O mestre estava em estado semelhante ao de uma criança. Como estivesse com fome, disse a M. O que você me trouxe? Olhando para Rakal, entrou em Samadhi. Gradualmente voltava ao plano normal. A fim de trazer à mente a consciência do corpo, disse: vou comer jilipi. Quero um pouco d'água. Chorando como uma criança, disse a Mãe Divina: ó Brahmamai! Ó Mãe! Por que tu fizeste isto comigo? O braço dói muito. Aos devotos, será que ficarei bem de novo? Eles o consolaram como se faz com uma criança, dizendo: claro. O senhor ficará bom novamente. Mestre, a Rakal. Você não pode ser responsabilizado apesar de estar aqui para cuidar de mim, porque mesmo que estivesse comigo, certamente não poderia ter levantado a grade. O mestre novamente entrou em êxtase e disse: Om, Om, Om. Mãe, o que é isto que estou falando? Não me torne inconsciente, mãe, com o conhecimento de Brahma. Não me deis Brahmasnana. Sou apenas teu filho. Facilmente fico preocupado e assustado. Necessito de mãe. 1 milhão de saudações ao conhecimento de Brahma. Dá esse conhecimento àqueles que o buscam. Ó Anandamayi! Ó Mãe venturosa! Ao pronunciar em voz alta a palavra Anandamayi, desatou a chorar e disse: Mãe, esse é o pesar que machuca o coração. Que mesmo tendo-a-te por mãe, embora estivesse bem alerto, houve assalto em minha casa. Também disse a Mãe Divina: o que fiz de errado, mãe? Alguma vez faço alguma coisa? És tu, mãe, que fazes tudo, sou a máquina e tu és a operadora. A Rakal, sorrindo: veja que não caia. Não se ofenda, nem se engane a si mesmo. Novamente dirigindo-se à mãe, Shri Ramakrishna disse: estou chorando porque estou com o braço quebrado? Certamente que não. Mãe, esse é o pesar que machuca o coração. Que mesmo tendo-a-te por mãe, embora bem alerto houve assalto em minha casa. Novamente dirigiu-se à Mãe Divina, falando e rindo, como uma criança que, embora doente, esquece-se de seu mal, ri e brinca. Mestre, aos devotos: nada lhes adiantará se não realizarem Satchitananda. Não há nada como discriminação e renúncia. A devoção do homem mundano a Deus é momentânea, como uma gota de água numa frigideira quente. Talvez ele olhe para uma flor e exclame: ah, que criação maravilhosa de Deus! Deve-se ter desassossego por Deus.
Se um filho reclama de forma persistente sua parte na propriedade, os pais se consultam e Adão, mesmo que ele seja menor de idade. Deus certamente ouvirá suas preces se sentirem aquela inquietude por Deus. Uma vez que foi Ele quem nos criou, certamente, podemos reclamar dele nossa herança. Ele é nosso pai, nossa própria mãe. Podemos exigir dele: revela-te a mim ou cortarei minha garganta com uma faca. Shri Ramakrishna ensinou aos devotos como chamar a Mãe Divina. Mestre. Eu costumava orar a ela assim: ó Mãe, ó bem-aventurada, revela-te a mim, tu tens que te revelar. Também eu lhe dizia: ó Senhor dos humildes, ó Senhor do universo, certamente não estou fora do teu universo. Estou despojado de conhecimento. Estou sem disciplina. Não tenho devoção. Nada sei. Tu tens que ser misericordiosa e revelar-te a mim. Assim o mestre ensinava os devotos a orar. Ficaram profundamente tocados. Os olhos de Mahimacharã encheram-se de lágrimas. Shri Ramakrishna olhou para ele e cantou: implore a sua mãe Shyama com uma súplica verdadeira, ó mente. Como ela pode manter-se afastada de você? Como pode Shyama ficar afastada? Vários devotos chegaram de Shibpur. Visto que haviam vindo de tão longe, o mestre não podia desapontá-los. Falou-lhes sobre as coisas essenciais da vida espiritual. Mestre, só Deus é real e tudo mais, ilusório. O jardim e seu proprietário. Deus e seu esplendor, mas as pessoas só olham o jardim. Quão poucos procuram o proprietário. Um devoto: Senhor, o que temos que fazer? Mestre. Discriminação entre o real e o irreal. Deve-se sempre discriminar que somente Deus é real e o mundo irreal. Deve-se orar com anelo sincero. Devoto. Mas Senhor, onde há tempo disponível para essas coisas? Mestre. Aqueles que têm tempo, devem meditar e adorar, mas aqueles que não podem fazê-lo, devem inclinar-se de todo o coração, ante Deus, 2 vezes por dia. Ele mora nos corações de todos. Ele sabe que as pessoas do mundo têm muitas coisas para fazer. O que mais é possível fazer? Você não tem tempo para orar a Deus, portanto, dê-lhe sua procuração, mas tudo é vão, a não ser que se atinja Deus e veja-o. Outro devoto. Senhor, vê-lo é o mesmo que vermos Deus. Mestre. Nunca mais diga isso. As ondas pertencem ao Ganges e não, o Ganges às ondas. Um homem não pode realizar Deus a não ser que se liberte de ideias egoístas como sou fulano de tal, sou isso ou aquilo. Reduz a pilha de eu até o chão, dissolvendo-a com lágrimas de devoção. Devoto. Por que Deus nos pôs no mundo? Mestre. Para perpetuar sua criação. É sua vontade, sua maia. Enganou o homem com mulher e ouro. Devoto. Mas por que ele nos iludiu? Por que ele assim o desejou? Mestre. Se ele, apenas uma vez, tivesse dado ao homem o gosto da alegria divina, então o homem não teria levado a vida mundana. A criação chegaria ao fim. O negociante de grãos estoca arroz em grandes sacos, em seu armazém. Próximo desses sacos coloca uma bandeja com arroz empapado, para manter os ratos afastados. O arroz empapado cheira doce para os ratos e eles o mordiscam a noite toda. Não procuram mais o arroz em grão. Mas pense bem. Uma medida de arroz em grão vale 14 medidas de arroz empapado. Quão infinitamente superior é a alegria de Deus em comparação com o prazer de mulher e ouro. Para os que pensam na beleza de Deus, mesmo a beleza de Ramfa e Tilotama parece apenas as cinzas da pira funerária. Devoto. Por que não sentimos intenso desassossego para realizá-lo? Mestre. Não se sente desassossego por Deus até que todos os desejos mundanos estejam satisfeitos. Não se lembra da Mãe do Universo, antes que o desfrutar de mulher e ouro seja satisfeito. Uma criança absorvida em seus brinquedos, não procura a mãe, mas quando acaba de brincar diz: Mãe, devo ir com minha mãe. O filho de Hridaya estava brincando com os pombos, chamando-os venham. Ti. Quando tinha brincado o suficiente, começou a chorar. Um estranho chegou e disse-lhe: venha comigo. Vou levá-lo à sua mãe. E sem hesitar,
pulou nos ombros do homem e foi embora com ele. Aqueles que são eternamente livres não têm que levar uma vida do mundo. Seu desejo por divertimento já estava satisfeito desde o seu nascimento. Às 5 horas da tarde o Dr. Madhusudana chegou. Enquanto preparava a bandagem para o braço do mestre, Shri Ramakrishna riu como uma criança e disse: "O senhor é Madhusudana tanto neste mundo como no outro." Dr. Madhusudana, sorrindo, vírgula. "Trabalho apenas sob o peso de seu nome." Mestre, sorrindo. "Ora, o nome é uma coisa banal. Deus não é diferente do seu nome." Satyabhama tentou pesar Krishna com ouro e pedras preciosas, mas não conseguiu. Então Rukmini põe uma folha de tulsi com o nome de Krishna nos pratos. Isto equilibrou os pratos. O médico estava pronto para enfaixar o braço do mestre. Colocaram um colchão no chão e o mestre, rindo, deitou-se nele. Disse: "Ah, esta é a cena final de Radha, mas Brinde diz, quem sabe o que está ainda para suceder?" Os devotos estavam sentados em volta do mestre que começou a cantar. As gopis estavam todas reunidas na praia do lago. Shri Ramakrishna riu e os devotos, também. Depois que o braço foi enfaixado, disse: "Não tenho muita fé em seus médicos de Calcutá." Quando Sambhu estava delirando, Dr. Sarvadikari disse: "Oh, não é nada. Está somente embriagado devido ao remédio." Pouco depois, Sambhu deu o último suspiro. Era o entardecer e o culto dos templos já havia terminado. Pouco tempo depois, Adar chegou de Calcutá, para ver o mestre. Mahemacharan, Rakal e Amy estavam no aposento. Adar: "Como vai o senhor?" Mestre, carinhosamente: "Olha, como o meu braço dói." Sorrindo: "Não precisa perguntar como estou." Adar sentou-se no chão, com os devotos. O mestre disse-lhe: "Massageie aqui suavemente." Adar sentou-se na ponta do divã e gentilmente massageou os pés de Shri Ramakrishna. O mestre conversou com Mahemacharan: "Mestre, será muito bom se você puder ter amor desinteressado por Deus. Um homem que sente este amor, diz: ó Senhor, não procuro salvação, fama, riqueza ou cura das doenças. Não procuro nada, disse. Apenas te quero." São muitas as pessoas que vêm até um homem rico, por diferentes razões, mas se alguém se chega a ele simplesmente por amizade, sem desejar nenhum favor, então o homem rico sente-se atraído para ele. Prahlada teve esse amor desinteressado, esse puro amor por Deus, sem interesse material. Mahemacharan permaneceu em silêncio. O mestre dirigiu-se a ele: "Mestre, agora vou lhe dizer algo que está de acordo com seu estado. Segundo a Vedanta, tem-se que conhecer a natureza real do próprio eu. Mas tal conhecimento é impossível sem renúncia do ego. O ego é como uma vara que parece dividir a água em duas. Faz você sentir que é uma pessoa e eu, outra. Quando o ego desaparece em Samadhi, sabe-se que Brahma é sua própria consciência interior. Deve-se renunciar ao eu que nos faz sentir sou Mahima Chakravarti, sou um homem instruído e assim por diante, mas o ego do conhecimento não fere ninguém. Sankaracharya reteve o ego do conhecimento a fim de ensinar à humanidade. Não se pode alcançar o conhecimento de Brahma, a não ser que se seja muito cauteloso sobre mulheres. Por isso é muito difícil para os que estão no mundo obter esse conhecimento. Por mais cuidadosa que uma pessoa seja, se sujará se viver num aposento cheio de fuligem. A companhia de uma jovem evoca luxúria até num homem sem luxúria, por mais cuidado que tiver. Mas não faz mal para um chefe de família que segue o caminho do conhecimento, desfrutar a felicidade conjugal de vez em quando, com a esposa. Pode satisfazer seu impulso sexual como se fosse um outro impulso natural. Sim, você pode saborear um doce de vez em quando, Mahemacharan ri. Não é danoso para um chefe de família. Mas torna-se extremamente prejudicial para um sannyasi. Não se deve nem mesmo olhar para o retrato de uma mulher. Um monge que desfruta a companhia de uma mulher, é como um homem que voltasse a engolir o que havia cuspido. Um sannyasi não deve sentar-se junto de uma mulher, nem conversar com ela, mesmo que ela seja muito devota. Não, ele não deve falar com uma mulher mesmo quando ele já tenha controlado a luxúria.
Um sannyasi tem que renunciar à mulher e ouro. Assim como não deve nem mesmo olhar para o retrato de uma mulher, não deve tocar em ouro, isto é, dinheiro. É até mal que guarde dinheiro consigo, porque traz preocupações, cálculo, cólera e males assim. Parece com o sol. Num momento brilha radiante, subitamente uma nuvem aparece e esconde-o. Foi por isso que não concordei com o depósito de dinheiro do Marvari para mim, por intermédio de Hridai. Eu disse: não, não autorizo nem isso. Se mantenho o dinheiro junto de mim, certamente isso levantará comentários. Por que estas regras tão restritas para sannyasis? É tanto para o bem-estar da humanidade, como para ele mesmo. Um sannyasi pode levar uma vida desapegada e pode até ter controlado suas paixões, mas tem que renunciar à mulher e ouro, a fim de servir de exemplo ao mundo. Um homem terá coragem de praticar renúncia se havir 100% num sannyasi. Só então, tentará renunciar à mulher e ouro. Se um sannyasi não der este exemplo, quem o dará? Pode-se levar a vida de um chefe de família, depois de realizar Deus. É como bater manteiga do leite e em seguida, deixar a manteiga na água. Janaka levou a vida de um chefe de família, depois de ter alcançado Brahmajnana. Janaka lutava com duas espadas, uma de Jnana e outra, do Karma. O sannyasi renuncia à ação, portanto, luta com uma espada somente, a do conhecimento. Um chefe de família, dotado de conhecimento, como o de Janaka, pode saborear tanto o fruto da árvore, quanto o do chão. Pode servir os santos, entreter os convidados e fazer outras coisas semelhantes. Eu disse à Mãe Divina: ó Mãe, não quero ser um sadhu seco. Depois de se atingir Brahmajnana, não se tem mais que discriminar, nem sobre alimento. Os rishis dos tempos antigos, dotados do conhecimento de Brahma e tendo experimentado felicidade divina, comiam de tudo, até mesmo carne de porco, a Mahima. De modo geral há duas yogas, Karma e Manoyoga, isto é, união com Deus pelo trabalho e pela mente. Há 4 estágios na vida: Brahmacharya, Galyastya, Vanaprastu e Sannyas. Nos 3 primeiros estágios o homem tem que cumprir seus deveres no mundo. O sannyasi carrega somente seu cajado, a caneca de água e gamela de pedinte. Também tem que fazer um certo nitya karma, mas a mente não está apegada a ele, não está consciente de fazer esse trabalho. Alguns sannyasis fazem nitya karma para servirem de exemplo ao mundo. Se um chefe de família ou um homem que pertence a outro estágio de vida fez ações sem apego, está unido a Deus por esta ação. No caso de um Paramahansa, como Shukadeva, todos os karmas, todo o puja, japa, tarpa, sandia e assim por diante, caem. Nesse estado o homem comunga com Deus somente pela mente. Às vezes agrada-lhe fazer obras exteriores para o bem-estar da humanidade, mas a lembrança e a contemplação de Deus permanecem ininterruptas. Eram aproximadamente 8 horas da noite. Shri Ramakrishna pediu a Mahima Charan para recitar uns hinos das Escrituras. Mahima leu o primeiro verso de Uttara Gita, descrevendo a natureza do Brahman Supremo. Ele, Brahman, é uno, sem partes, sem mácula e além do éter. Sem começo ou fim, não cognoscível pela mente ou inteligência. Finalmente chegou ao 7º verso do 3º capítulo, onde se lê: aquele que nasceu 2 vezes adora a divindade com fogo, os munis o contemplam no coração. Homens de sabedoria limitada o veem na imagem, e os yogis que obtiveram visão equânime veem-no em todos os lugares. Mal o mestre ouviu as palavras dos yogis que obtiveram visão equânime, ficou de pé e entrou em samadhi, com seu sustentado pela tala e faixa. Mudos, os devotos olharam para este yogi que havia alcançado aquele estado de visão equânime. Depois de muito tempo, o mestre recobrou a consciência do mundo exterior e sentou-se. Pediu a Mahima para recitar versos falando a respeito do amor a Deus. Mahima recitou trechos do Narada Pancharatra. Qual a necessidade que há de penitência quando Deus é adorado com amor? Qual a utilidade da penitência, se Deus não é adorado com amor? Qual a necessidade de penitência se Deus é visto dentro e fora? Qual a utilidade de penitência se Deus não é visto dentro e fora? Ó Brahma! Ó meu filho! Cesse de praticar mais penitências. Corra para Shankara, ó oceano de sabedoria celestial, obtém dele o amor de Deus,
O puro amor exaltado pelos devotos, que rompe os grilhões que prendem você ao mundo. Mestre, Ao ouvir estes versos, o mestre quase entrou em êxtase, mas conteve-se com esforço. Mahima leu Duyati Panchaka. Eu sou ela, a Mãe Divina, em quem a ilusão do universo de coisas animadas e inanimadas é vista, como uma mágica e em quem o universo brilha, sendo o jogo de sua mente. Sou ela, a personificação da consciência, eu é o ser do universo, a única existência, conhecimento e bem-aventurança. Ao ouvir o verso sou ela, a personificação da consciência, o mestre disse com um sorriso, onde quer que o macrocosmo esteja, o microcosmo também está. Em seguida, Mahima leu as 6 estrofes sobre o Nirvana. Não sou mente, inteligência, ego ou chita. Nem ouvidos, nem língua, nem os sentidos do olfato e visão, nem sou o éter, terra, água, fogo ou ar. Sou puro conhecimento e bem-aventurança. Sou Shiva. Nem sou prana, nem os 5 elementos vitais, nem os 7 elementos do corpo, nem as 5 envolturas, nem mãos, nem pés, nem língua, nem órgãos de reprodução e excreção. Sou puro conhecimento e bem-aventurança. Sou Shiva. Nem aversão, nem apego tenho, nem cobiça ou ilusão, nem sentido de ego ou orgulho tenho, nem dharma ou moksha, nem desejo da mente ou objetos de desejo. Sou puro conhecimento e bem-aventurança. Sou Shiva. Nem o que fazer certo nem errado, nem prazer ou dor, nem mantra, o lugar sagrado, os Vedas, o sacrifício, nem o ato de comer, aquele que come, nem o alimento. Sou puro conhecimento e bem-aventurança. Sou Shiva. Morte ou medo não tenho, nem distinção de casta, nem pai nem mãe, nem mesmo nascimento tenho. Nem amigo, nem companheiro, nem discípulo, sem guru. Sou puro conhecimento e bem-aventurança. Sou Shiva. Não tenho forma ou imaginação, sou o que tudo penetra, em toda parte existe, contudo, estou além dos sentidos, nem salvação sou, nem qualquer coisa que possa ser conhecida. Sou puro conhecimento e bem-aventurança. Sou Shiva. Cada vez que Mahima repetia, sou Shiva, o mestre acrescentava com um sorriso. Não eu. Tu és o conhecimento absoluto. Mahima leu mais alguns versos e também, a descrição dos 6 centros psíquicos do corpo. Disse que em Benares assistiu à morte de um yogi, em estado de yoga. Mahima, e há lindos trechos no Ramajita. Mestre, você fala do Ramajita. Deve ser um forte vedantista. Quantos livros deste assunto os sadhus costumavam ler aqui? Mahima recitou a descrição do Om. É como o fluxo contínuo do azeite, como o longo repicar de um sino. Sobre as características do Samadhi leu. O homem estabelecido em Samadhi vê a região superior tomada pelo Atma, a região inferior tomada pelo Atma, a região mediana tomada pelo Atma. Vê tudo cheio de Atma. Adar e Mahima saudaram o mestre e partiram. Ao meio-dia do dia seguinte, depois do almoço, Shri Ramakrishna estava sentado no divã, quando Ram, Surendra e alguns devotos chegaram de Calcutá. Estavam preocupados com o braço do mestre que continuava enfaixado. M estava presente. Mestre, aos devotos. A mãe deixou-me em tal estado mental que não posso esconder nada de ninguém. Minha condição é como a de uma criança. Rakal não compreende isto. Cobre meu braço quebrado, protege meu corpo com uma roupa para que os outros não o vejam e me critiquem. Chamou o doutor Madhu a um canto e falou-lhe de meu acidente, mas gritei dizendo: onde está você, Madhusudana? Vem ver. Meu braço está quebrado. Costumava dormir no mesmo quarto que Mathura e sua esposa. Tomavam conta de mim como se eu fosse seu próprio filho. Eu estava passando por um período de loucura divina. Mathur perguntava-me: Pai, o senhor ouve a nossa conversa? Sim, eu respondia. Certa vez a esposa de Mathur suspeitou dele e disse-lhe: Onde quer que você vá, ele deve acompanhá-lo. Um dia Mathur foi a um certo lugar e pediu-me para esperar ao pé da escada. Voltou meia hora depois e disse-me: E vem, pai,
Vamos agora. A carruagem está esperando. Quando a esposa de Mathur perguntou-me sobre isso, contei-lhe tudo exatamente como havia acontecido. Disse-lhe, e fomos a uma certa casa. Disse-me para ficar embaixo e subiu as escadas. Voltou meia hora depois e deixamos o lugar. Naturalmente ela compreendeu tudo a seu modo. Um sócio da propriedade de Mathur costumava levar frutas e legumes do templo. Quando os outros sócios me perguntaram, contei-lhes exatamente a verdade. Domingo, 24 de fevereiro de 1884. Shri Ramakrishna estava descansando em seu aposento, depois da refeição do meio-dia e Mani Malik estava sentado no chão ao lado dele, quando M chegou. M saudou o mestre e sentou-se ao lado de Mani. O braço do mestre estava enfaixado. Mestre, a M. Como você veio? M. Fui até o alambazar de carruagem e dali, vim andando. Manilau. Oh, ele está tão quente. Mestre, com um leve sorriso, isto me faz pensar que tudo não passa de meras fantasias do meu cérebro. Se não, por que esses ingleses teriam tanto trabalho de vir aqui? Shri Ramakrishna começou a falar sobre a sua saúde e seu braço. Mestre. De vez em quando fico impaciente com o braço e o mostro a esse ou aquele, perguntando quando ficarei bom novamente. Isto faz Rakal ficar zangado. Ele não compreende meu estado. De vez em quando digo a mim mesmo, e deixo ir embora. Também digo à mãe. Mãe, para onde ele irá? Por que ele se queimaria na frigideira do mundo? Esta minha impaciência infantil não é novidade. Tinha o hábito de pedir a Mathur Babu para tomar meu pulso e dizer se eu estava doente. Bem, onde está minha fé em Deus? Certa vez quando me dirigia a Kamarpukur, num carro de boi, várias pessoas subiram no carro, com paus na mão. Pareciam assaltantes. Comecei a cantar os nomes dos deuses. Ora repetia os de Rama e Durga, ora, Om Tat Sat, porque se um me falhasse, outro teria força. A.M. Pode me dizer por que sou tão impaciente? M. Sua mente, Senhor, está sempre absorvida em Samadhi. O Senhor guardou uma fração dela em seu corpo para o bem de seus devotos. Por isto o Senhor, às vezes, sente-se tão impaciente, pela segurança de seu corpo. Mestre. É verdade. Um pouco da mente está ligada ao corpo. Quer desfrutar o amor de Deus e a companhia dos devotos. Mani Malik falou ao mestre a respeito de uma exposição que estava acontecendo em Calcutá. Descreveu uma linda imagem de Yashoda com o menino Krishna em seu colo. Os olhos de Shri Ramakrishna encheram-se de lágrimas. Ouvindo falar de Yashoda, a personificação do amor maternal, sua consciência espiritual inflamou-se e ele chorou. Manilau. Se o senhor estiver bem, poderá visitar a exposição no Maida. Mestre, A.M. e outros. Não poderei ver nada mesmo se for. Talvez eu veja algo e fique inconsciente. Então não poderei ver o resto. Levaram-me ao jardim zoológico. Entrei em Samadhi assim que vi o leão, porque a montaria da mãe veio à minha mente, a consciência da própria mãe. Naquele estado, quem poderia ver os outros animais? Tive que regressar para casa depois de ter visto somente o leão. Por esta razão, quando a mãe de Jadu Malik me sugeriu ir à exposição, eu lhe respondi não. Mani Malik, de mais ou menos 60 anos, tinha sido um membro do Brahmo Samaj durante muitos anos e Shri Ramakrishna deu-lhe instrução de acordo com o seu estado. Mestre. O Pundit Jainarayana era muito generoso. Visitei-o uma vez e gostei de sua atitude, mas seus filhos usavam botas altas. Disse-me que tinha intenção de ir a Benares e ali morar. Levou avante sua intenção e de fato, mais tarde, morou em Benares e ali morreu. Quando se fica velho, deve se retirar, como Jayanarayan e dedicar-se a Deus. O que vocês dizem? Manilau. É verdade, Senhor. Não participo dos problemas e preocupações do mundo. Mestre. Gauri costumava adorar a esposa com flores. Todas as mulheres são manifestações da Mãe Divina. A Manilau. Por favor, conte-lhe aquela sua história. Manilau, sorrindo. Certa vez muitos homens estavam atravessando o Ganges num barco. Um deles, um Pundit, começou a exibir sua erudição,
afirmando que havia estudado muitos livros, os Vedas, a Vedanta e os 6 sistemas filosóficos. Perguntou a um dos passageiros: "O senhor conhece a Vedanta?" "Não, senhor." "O Sankhya e Patanjala?" "Não." "Senhor já leu alguma coisa de filosofia?" "Não, senhor." O Pundita estava falando dessa maneira vã e o passageiro, sentado em silêncio, quando desabou uma tempestade e o barco ficou a ponto de afundar. O passageiro perguntou ao Pundita: "O senhor sabe nadar?" "Não", respondeu o Pundita. O passageiro disse: "Não conheço o Sankhya ou Patanjala, mas sei nadar." Mestre, sorrindo: "O que um homem ganha conhecendo muitas escrituras? A única coisa necessária é saber atravessar o rio do mundo. Só Deus é real, tudo mais é ilusório." Quando Arjuna estava apontando a seta para o olho do pássaro, Drona perguntou-lhe: "O que você vê? Vê esses reis?" "Não, senhor", respondeu Arjuna. "Você me vê?" "Não." "A árvore?" "Não." "O pássaro na árvore?" "Não." "O que você vê então?" "Apenas o olho do pássaro." Aquele que só vê o olho do pássaro pode acertar o alvo. Só é inteligente aquele que vê que Deus é real e tudo mais, ilusório. De que mais necessito? Certa vez Hanuman comentou: "Não conheço nada sobre a fase da lua e a posição das estrelas. Apenas contemplo Rama. A.M. Por favor, compre alguns leques para o nosso uso aqui. A Manilau olhe, faça uma visita a seu pai, pai de M. A visão de um devoto vai lhe inspirar. A.M. Desde que meu braço quebrou, uma profunda mudança operou-se em mim. Agora só me deleito com Naralila, manifestação humana de Deus. Nitya e Lila. Nitya é o indivisível Sati Chitananda e Lila, o jogo que torna diversas formas tais como a Lila como Deus, Lila como as divindades, a Lila como homem e a Lila como universo. Vainava Shacharan costumava dizer que uma pessoa atingiu o conhecimento perfeito, se acredita em Deus jogando como homem. Eu não admitia isto, naquela época, mas agora compreendo que ele estava certo. Vaishnava Charan gostava de quadros que retratavam pessoas expressando ternura e amor. A Manilau. É o próprio Deus quem estava jogando na forma de homem. É ele próprio que se tornou Mani Malik. Os Sikh ensinam: "Tu és Sati Chitananda." De vez em quando uma pessoa pode captar um vislumbre do ser real e fica mudo de espanto. Nesses momentos nada num oceano de felicidade. É como se, de repente, encontrasse um parente querido. A.M. No outro dia, ao chegar de carruagem, senti-me dessa maneira, à vista de Baburam. Quando Shiva realiza seu próprio ser, dança exclamando de alegria: "O que eu sou? O que eu sou?" A mesma coisa foi descrita no Adhyatma Ramayana. Narada disse: "Ó Rama, todos os homens são formas tuas e excita quem se tornou todas as mulheres." Vendo todos os atores no Ramila, senti que o próprio Narayana havia tomado todas estas formas humanas. O verdadeiro e a imitação pareciam ser a mesma coisa. Por que as pessoas adoram as virgens? Todas as mulheres são formas da Mãe Divina, mas sua manifestação é maior em virgens de alma pura. A.M. Por que fico tão impaciente quando estou doente? Porque a mãe colocou-me no estado de criança. A criança confia inteiramente em sua mãe. O filho de uma empregada, quando briga com o filho do seu patrão, diz: "Vou contar tudo à minha mãe." Levaram-me a Radabazar para ser fotografado. Tinha sido combinado que naquele dia, iria à casa de Rajendra Mitra. Ouvi dizer que Keshab estaria lá. Eu havia planejado dizer-lhe algumas coisas, mas me esqueci de tudo quando cheguei a Radabazar. Disse: "Ó mãe, tu falarás." "O que direi?" "Não tenho a natureza de um Jnani. Ele se considera grande." Diz: "O que? Como posso estar doente?" Certa vez Koar Sim disse-me: "O senhor ainda se preocupa com o corpo. Mas é de minha natureza crer que minha mãe sabe tudo." Era ela que falava na casa de Rajendra Mitra. Somente dela são as únicas palavras efetivas. Um raio de luz da deusa da sabedoria tornam estupefatos 1000 eruditos. A mãe manteve-me no estado de Bhakta, um Vijnani. É por esta razão que brinco com Rakal e os outros.
Se estivesse na condição de um Jnani, não poderia fazê-lo. Neste estado compreendo que é somente a mãe que se tornou tudo. Vejo-a em todos os lugares. No templo de Kali descobri que a própria mãe havia se tornado tudo, até os maus, até o irmão do Pundit Phagava. Certa vez eu estava a ponto de brigar com a mãe de Ramlal, mas tive que me conter. Eu a vi como a forma da Mãe Divina. Adoro as virgens porque vejo nelas a Mãe Divina. Minha esposa massageia meus pés, mas saúdo-a depois. Você me saúda, tocando meus pés, mas se Hridaya estivesse aqui, quem ousaria tocá-los? Ele não teria permitido isso. Tenho de retribuir suas saudações, porque a mãe me colocou num estado em que vejo Deus em tudo. Olhe, não se pode excluir nem mesmo uma pessoa má. A folha de tulsi seca e pequena pode ser usada para o culto do templo. Domingo, 2 de março de 1884. Shri Ramakrishna estava sentado no pequeno divã, em seu quarto, ouvindo a música religiosa executada por Trailokia Sanyal do Brahmo Samaj. Não estava recuperado do seu braço pois este ainda estava apoiado numa tala. Muitos devotos, inclusive Narendra, Surendra e Amy estavam sentados no chão. O pai de Narendra, advogado da alta corte de Calcutá, havia morrido subitamente. Como não havia amparado financeiramente a família, esta estava atravessando um período de graves problemas. Às vezes os membros da família não tinham o que comer. Por isso Narendra passava os dias muito preocupado. Trailokia cantou a respeito da Mãe Divina. Ó Mãe, escondo-me em teu adorado peito. Olho para teu rosto e grito, Mãe, Mãe. Mergulho no mar de bem-aventurança e perco os sentidos no sono da yoga. Fixo-me sem pestanejar, os olhos em tua face, sem poder tirá-los. Ó Mãe, estou atemorizado com este mundo. Meu espírito treme e chora com medo. Mantém-me, doce Mãe, em teu peito adorado. Cobre-me com as saias esvoaçando do teu amor. O mestre derramou lágrimas de amor e gritou. Ai de mim! Ai de mim! Trailokia cantou de novo. Ó Senhor! Destruidor de minha vergonha! Quem a não ser tu, pode salvar a honra de teu devoto? Tu és o Senhor de minha alma, meu verdadeiro suporte da vida, e sou teu escravo para todo o sempre. Continuou. Procurando refúgio em teus pés, pus para sempre de lado o orgulho de casta e raça, ó Senhor, e virei minhas costas ao medo e vergonha. Um peregrino solitário da vida, onde irei pedir socorro agora? Por amor de ti, Senhor, suporto a censura dos homens. Eles me cercam com palavras amargas, e me odeiam pelo amor que tenho a ti. Tantos amigos como os estranhos me maltratam. Tu és o guardião do meu nome. Tu podes salvar-me ou matar-me, Senhor, sobre a honra do teu servo. Jaz, ó Senhor, teu nome também. Tu és o Senhor de minha alma. O brilho de amor dentro do meu coração. Faz comigo o que te agrada. Mais uma vez cantou. Senhor, tu me tiraste de minha casa e me tornaste cativo do teu amor. Abriga-me para sempre a teus pés, ó Uno bem-amado. Com o néctar do teu amor, alimenta-me dia e noite, e salvar prendas que é teu escravo. O mestre novamente derramou lágrimas de alegria. Cantou alguns versos de uma canção de Ramprasad. Glória e vergonha, o doce e o amargo, são somente teus. Este mundo é somente teu jogo então. Por quê, ó bem-aventurado, tu provocas tanta confusão? Dirigindo-se a Trailokia, o mestre disse, como são ternas as suas canções! São genuínas. Somente aquele que foi ao oceano pode trazer água. Trailokia cantou novamente. Senhor, tu és aquele que dança e que canta a canção, tu és aquele que bate palmas ao som da música, mas o homem, que é simplesmente um espectador, tolamente pensa que é ele que está fazendo tudo. Embora um fantoche, o homem torna-se Deus ao se mover contigo. Tu és aquele que move a máquina, o condutor do carro, mas o homem derrotado com o infortúnio, sonha que é livre. Tu és a raiz de tudo. Tu és a alma de nossas almas, tu és o Senhor de nossos corações. Por tua graça sem limites tu transformas até o mais vil pecador, no mais poderoso santo. Quando acabaram de cantar, o mestre começou a conversar com os devotos. Mestre,
Só Deus é o mestre e também ele é o servo. Essa atitude demonstra perfeito conhecimento. No início uma pessoa discrimina, isto não e sente que só Deus é real e tudo mais, ilusório. Depois a mesma pessoa acha que só o próprio Deus é que se tornou tudo isso, o universo, Maya e os seres vivos. Primeiro negação e em seguida, afirmação. Este é o ponto de vista dos Puranas. A fruta viúva, por exemplo, inclui polpa, sementes e casca. Consegue-se a polpa, tirando a casca e as sementes, mas se você quiser conhecer o peso da fruta, não pode encontrá-lo se não retirar a casca e as sementes. Assim também, atinge-se Sati Chitananda, negando o universo e seus seres vivos, mas depois de se atingir Sati Chitananda, descobre-se que o próprio Sati Chitananda tornou-se o universo e os seres vivos. É da mesma substância que a polpa e a casca e as sementes são feitas, como acontece com a manteiga e o soro. Pode-se perguntar, como Sati Chitananda tornou-se tão duro? Esta terra parece realmente muito dura ao toque. A resposta é que sangue e sêmen são líquidos finos, contudo, vem deles uma criatura, tão grande como o homem. Tudo é possível para Deus. Antes de mais nada atinja Sati Chitananda indivisível e depois, descendo, olhe o universo. Verá que tudo é sua manifestação. É somente Deus que se tornou tudo. O mundo não existe fora dele. Todos os elementos fundem-se finalmente em Akasha. Também por ocasião da criação, Akasha evolui em Mata e Mata em Ankara. Deste modo todo o sistema mundo evolui. Este é o programa de involução e evolução. Um devoto de Deus aceita tudo. Aceita o universo com seus seres criados, bem como o indivisível Sati Chitananda. Mas o caminho do yogi é diferente. Não retrocede depois de ter alcançado o Paramatma, a alma suprema. Torna-se unido a ele. O conhecedor parcial limita Deus a um objeto somente. Pensa que Deus não pode existir em nada mais além disso. Há 3 espécies de devotos. O iniciante que diz Deus está lá em cima, quer dizer, aponta para o céu. O devoto medíocre diz que Deus mora no coração como controlador interno, mas o devoto mais elevado diz: só Deus tornou-se tudo. Tudo o que percebemos são muitas formas de Deus. Narendra costumava caçoar de mim e dizia: sim, Deus tornou-se tudo. Um pote é Deus, uma taça é Deus. Risada. Todas as dúvidas desaparecem quando se vê Deus. É uma coisa ouvir falar de Deus e uma outra bem diferente, vê-lo. Não se pode ter 100% de certeza apenas com o fato de ouvir, mas se Deus for contemplado face a face fica-se completamente convencido. A adoração desaparece depois da visão de Deus. Foi assim que minha adoração no templo terminou. Eu tinha o hábito de adorar a divindade no templo de Kali. Subitamente foi-me revelado que tudo é puro espírito. Os objetos de adoração, o altar, o marco da porta, tudo puro espírito. Homens, animais e outros seres vivos, todos puro espírito. Então como um louco comecei a jogar flores em todas direções. Tudo o que via, adorava. Um dia, enquanto adorava Shiva estava no ponto de oferecer-lhe uma folha de betel, na cabeça da imagem, quando me foi revelado que este Virat, este universo, é o próprio Shiva. Depois deste acontecimento, minha adoração a Shiva, através da imagem, acabou. Outro dia, enquanto apanhava flores, foi-me revelado que as plantas com flores eram buquês. Trailoquia. Ah! Como é bela a criação de Deus! Mestre! Oh não, não é isto. Foi-me revelado num relance. Não cogitei sobre isto. Foi-me mostrado que cada planta era um buquê que adornava a forma universal de Deus. Nunca mais apanhei flores. Desta forma olho para um homem. Ao ver um homem, vejo que é o próprio Deus que caminha sobre a terra, por assim dizer, balançando-se de um lado para o outro, como uma boia flutuando sobre as ondas. A boia move-se com as ondas, sobe e desce. O corpo certamente tem uma existência momentânea. Só Deus é real. Agora o corpo existe daqui a pouco, não existe. Anos atrás, quando estava sofrendo terrivelmente de indigestão, Hridai disse-me: peça à mãe para curá-lo. Fiquei com vergonha de lhe falar sobre minha doença. Disse-lhe: mãe, vi um esqueleto no Museu da Sociedade Asiática.
Estava unido com Arames, fazendo a forma humana. Ó Mãe, mantém meu corpo unido um pouco como aquele esqueleto, para que eu possa cantar teu nome e glórias. Por que este desejo de viver? Depois da morte de Ravana, Rama e Lakshmana entraram na capital e viram Nikasha, sua velha mãe, fugindo. Lakshmana surpreendeu-se com isto e disse a Rama: todos os seus filhos estão mortos, mas a vida atrai tanto. Rama chamou Nikasha e disse: não tenha medo. Por que você está fugindo? Ela respondeu: Rama, não foi o medo que me fez fugir de ti. Tive a oportunidade de ver estas coisas maravilhosas de ti, simplesmente porque estou viva. Verei mais coisas, se continuar viva. Por conseguinte, quero viver. Sem desejos, o corpo não pode viver. Sorrindo. Tive um ou dois desejos. Orei à mãe, ó mãe, concede-me a companhia dos que renunciaram à mulher e ouro. Disse mais: gostaria de aproveitar a associação de teus Jnanis e Bhaktas, portanto, dá-me um pouco de força para que eu possa andar aqui e visitar estas pessoas. Mas ela não me deu forças para andar. Trailoquia, sorrindo. Foram todos os desejos satisfeitos? Mestre, e sorrindo. Não, há ainda uns poucos. Todos riem. O corpo é realmente transitório. Quando meu braço quebrou, disse à mãe: mãe, dói-me muito. Imediatamente ela me mostrou uma carruagem e seu condutor. Alguns parafusos estavam soltos. Ela movia-se para a direção que o condutor dava. Não tinha nenhum poder próprio. Por que tenho tanto cuidado com o corpo? É para desfrutar Deus, cantar seu nome e glórias e visitar seus Jnanis e Bhaktas. Narendra estava sentado no chão defronte do mestre. Mestre, a Trailoquia e outros devotos. As alegrias e tristezas do corpo são inevitáveis. Olhem para Narendra. O pai morreu e a família enfrenta grandes sofrimentos. Não encontra saída para seus problemas. Deus coloca uma pessoa às vezes na felicidade, outras, na infelicidade. Trailoquia e reverenciado Senhor, Deus será misericordioso com Narendra. Mestre, com um sorriso. Mas quando? É verdade que ninguém morre de fome no templo de Annapurna em Benares, mas alguns têm que esperar pela comida até a noite. Um dia Hridaya pediu dinheiro a Sambhu Malik. Sambhu costumava tomar ares dos ingleses para tais assuntos. Disse a Hridaya: por que eu haveria de lhe dar dinheiro? Você pode ganhar o seu próprio sustento, trabalhando. Mesmo agora, você pode ganhar alguma coisa. O caso de uma pessoa muito pobre é diferente. O objetivo da caridade é alcançado se uma pessoa dá dinheiro a um cego ou aleijado. Daí Hridaya lhe dizer: Senhor, por favor não diga isto. Não preciso de seu dinheiro. Que Deus permita que eu jamais fique cego ou surdo, ou extremamente pobre. Não quero que o Senhor dê, não quero receber. O mestre falou como se estivesse irritado pelo fato de que Deus ainda não tivesse concedido sua graça a Narendra. Às vezes lançava um olhar afetuoso a seu amado discípulo. Narendra. Agora estou estudando os pontos de vista do ateus. Mestre. Há duas doutrinas. A da existência e da não existência de Deus. Por que não aceita a primeira? Surendra. Deus é justo. Tem que tomar conta de seus devotos. Mestre. Dizem as Escrituras que somente os que, em nascimentos anteriores foram muito caridosos, possuem dinheiro nesta vida, mas para lhes falar a verdade, este mundo é a Maya de Deus. Há muitas coisas incompreensíveis no campo de Maya. Não se pode compreendê-las. Os meios utilizados por Deus são, certamente, inescrutáveis. Bhishma jazia numa cama de flechas. Os irmãos Pandavas visitaram-no na companhia de Krishna. Logo Bhishma desatou a chorar. Os Pandavas disseram a Krishna: Krishna, como isto é surpreendente! Nosso ancestral Bhishma é um dos 8 Vasus. Outro homem tão sábio quanto ele não pode ser encontrado. Entretanto até ele está enredado por Maya e chora na hora da morte. Mas, disse Krishna, Bhishma não está chorando por esta razão. Pergunte-lhe. Quando indagado, Bhishma disse: Ó Krishna,
Sou incapaz de compreender qualquer coisa sobre os métodos de Deus. O próprio Deus é o companheiro constante dos Pandavas, contudo, mesmo eles têm um número sem fim de aborrecimentos. Choro por isso. Refletindo, vejo que não se pode entender os meios de Deus. Deus revelou-me que somente o Paramatma, descrito nos Vedas como a alma pura, é imutável como o Monte Sumeru, desapegado e além da dor e prazer. Há muita confusão neste mundo de Maya. Não se pode dizer que isso vem depois daquilo ou se isso produz aquilo. Surendra, sorrindo. Se distribuindo dinheiro numa vida anterior, adquire-se fortuna nesta, então, deveríamos todos dar dinheiro agora. Mestre. Aqueles que têm dinheiro devem dá-lo aos pobres e necessitados. A Trailoquia, Jayagopal Sen é um homem de posses. Deveria ser caridoso. Se não o é demérito para ele. Há pessoas que são avarentas embora tenham dinheiro. Não se sabe quem gozará o dinheiro depois. Jayagopal veio aqui outro dia. Chegou de carruagem, as lanternas estavam quebradas, o cavalo parecia ter chegado ossário e o cocheiro dava a impressão de ter tido alta do hospital médico da Universidade Lé. Deu-me de presente 2 romãs estragadas. Todos riram. Surendra. Jayagopal Babu pertence ao Brahmo Samaj. Verifico que agora, não há nenhum homem de valor na organização de Keshab. Vijay Goswami Shivanand e outros membros importantes organizaram o Sadharan Brahmo Samaj. Mestre, sorrindo. Govinda Adhikari, dizem, não possuía bons atores em seu teatro, senão, reclamariam uma parte do lucro. Todos riem. No outro dia vi um discípulo de Keshab. Uma representação teatral estava tendo lugar na casa de Keshab e vi o discípulo dançando no palco com uma criança nos braços. Soube que este homem faz palestras. Seria melhor que fizesse uma para si mesmo. Trailoquia cantou. No mar de consciência bem-aventurada levantam ondas de amor. Arrebatamento divino. Jogo da bem-aventurança de Deus. Oh, quão maravilhoso! Ondas fascinantes da doçura de Deus, sempre novas e encantadoras. Levantam-se na superfície, cada vez assumindo formas sempre novas. Então, mais ainda, na grande comunhão, todos fundem-se como as muralhas de tempo e espaço dissolvem-se e desaparecem. Dance então, ó mente. Dance na alegria, com as mãos levantadas, cantando o santo nome do Senhor Hari. Shri Ramakrishna pediu a Trailoquia para entoar a canção que começava, ó mãe, enlouquece-me com teu amor. Trailoquia cantou. Ó mãe, enlouquece-me com teu amor. Que necessidade tenho de conhecimento ou razão? Embriaga-me com vinho do teu amor. Ó tu, que roubas os corações dos teus bhaktas, afoga-me profundamente no mar do teu nome. Aqui neste mundo, nesta tua casa de loucos. Alguns riem, alguns choram, alguns dançam de alegria. Jesus, Buda, Moisés, Gauranga. Todos estão bêbados com o vinho do teu amor. Ó mãe, quando serei abençoado, ao juntar-me à tua companhia bem-aventurada. Apêndice 1. Ranfa e Tilotama. 2 dançarinas celestiais de extraordinária beleza. 2. O Senhor é Madhusudana, tanto neste mundo como no outro. Também um nome de Krishna. 3. Sambhu Malik morreu em 1877. 4. Um homem que pertence às castas Brahmin, Kshatriya ou Vaishya, tem um segundo nascimento, por ocasião de sua investidura com o cordão sagrado. 5. Certa vez a esposa de Mathur suspeitou dele e disse-lhe: onde quer que você vá, ele deve acompanhá-lo. Um dia Mathur foi a um certo lugar e pediu-me para esperar ao pé da escada. Voltou meia hora depois e disse-me: vem, pai, vamos agora. A carruagem está esperando o mestre. 6. Na mitologia hindu o leão é a montaria de Durga, a mãe divina. Deus é justo. Tem que tomar conta de seus devotos. Mestre. Dizem as escrituras que somente os que, em nascimentos anteriores foram muito caridosos, possuem dinheiro nesta vida, mas para lhes falar a verdade, este mundo é a Maya de Deus. Há muitas coisas incompreensíveis no campo de Maya. Não se pode compreendê-las. Os meios utilizados por Deus são, certamente, inescrutáveis.
Bhishma jazia numa cama de flechas. Os irmãos Pandavas visitaram-no na companhia de Krishna. Logo Bhishma desatou a chorar. Os Pandavas disseram a Krishna: Krishna, como isto é surpreendente! Nosso ancestral Bhishma é um dos 8 Vasus. Outro homem tão sábio quanto ele não pode ser encontrado. Entretanto, até ele está enredado por Maya e chora na hora da morte. Mas, disse Krishna, Bhishma não está chorando por esta razão. Pergunte-lhe. Quando indagado, Bhishma disse: Ó Krishna, sou incapaz de compreender qualquer coisa sobre os métodos de Deus. O próprio Deus é o companheiro constante dos Pandavas, contudo, mesmo eles têm um número sem fim de aborrecimentos. Choro por isso. Refletindo, vejo que não se pode entender os meios de Deus. Deus revelou-me que somente o Paramatma, descrito nos Vedas como a alma pura, é imutável como o Monte Sumeru, desapegado e além da dor e prazer. Há muita confusão neste mundo de Maya. Não se pode dizer que isso vem depois daquilo ou se isso produz aquilo. Surendra, sorrindo. Se distribuindo dinheiro numa vida anterior, adquire-se fortuna nesta, então, deveríamos todos dar dinheiro agora. Mestre. Aqueles que têm dinheiro devem dá-lo aos pobres e necessitados. A Trailokia, Jayagopal Sen é um homem de posses. Deveria ser caridoso. Se não o é demérito para ele. Há pessoas que são avarentas embora tenham dinheiro. Não se sabe quem gozará o dinheiro depois. Jayagopal veio aqui outro dia. Chegou de carruagem, as lanternas estavam quebradas, o cavalo parecia ter chegado ossário e o cocheiro dava a impressão de ter tido alta do hospital médico da Universidade Lé. Deu-me de presente 2 romãs estragadas. Todos riram. Surendra. Jayagopal Babu pertence ao Brahmo Samaj. Verifico que agora, não há nenhum homem de valor na organização de Keshab. Vijay Goswami Shivanat e outros membros importantes organizaram o Sadharan Brahmo Samaj. Mestre, sorrindo. Govinda Adhikari, dizem, não possuía bons atores em seu teatro, senão, reclamariam uma parte do lucro. Todos riem. No outro dia vi um discípulo de Keshab. Uma representação teatral estava tendo lugar na casa de Keshab e vi o discípulo dançando no palco com uma criança nos braços. Soube que este homem faz palestras. Seria melhor que fizesse uma para si mesmo. Trailokia cantou. No mar de consciência bem-aventurada levantam ondas de amor. Arrebatamento divino. Jogo da bem-aventurança de Deus. Oh, quão maravilhoso! Ondas fascinantes da doçura de Deus, sempre novas e encantadoras. Levantam-se na superfície, cada vez assumindo formas sempre novas. Então, mais ainda, na grande comunhão, todos fundem-se como as muralhas de tempo e espaço dissolvem-se e desaparecem. Dance então, ó mente. Dance na alegria, com as mãos levantadas, cantando o santo nome do Senhor Hari. Shri Ramakrishna pediu a Trailokia para entoar a canção que começava: ó mãe, enlouquece-me com teu amor. Trailokia cantou. Ó mãe, enlouquece-me com teu amor. Que necessidade tenho de conhecimento ou razão? Embriaga-me com vinho do teu amor. Ó tu, que roubas os corações dos teus bhaktas, afoga-me profundamente no mar do teu nome. Aqui neste mundo, nesta tua casa de loucos. Alguns riem, alguns choram, alguns dançam de alegria. Jesus, Buda, Moisés, Gauranga. Todos estão bêbados com o vinho do teu amor. Ó mãe, quando serei abençoado, ao juntar-me à tua companhia bem-aventurada. Apêndice 1. Ramfa e Tilotama. 2 dançarinas celestiais de extraordinária beleza. 2. O Senhor é Madhusudana, tanto neste mundo como no outro. Também um nome de Krishna. 3. Sambhu Malik morreu em 1877. 4. Um homem que pertence às castas Brahmin, Kshatriya ou Vaishya, tem um segundo nascimento, por ocasião de sua investidura com o cordão sagrado. 5. Certa vez a esposa de Mathur suspeitou dele e disse-lhe: onde quer que você vá, ele deve acompanhá-lo. Um dia Mathur foi a um certo lugar e pediu-me para esperar ao pé da escada. Voltou meia hora depois e disse-me: vem, pai, vamos agora.
A carruagem está esperando o mestre. 6. Na mitologia hindu, o leão é a montaria de Durga, a Mãe Divina. Tem um segundo nascimento, por ocasião de sua investidura com o cordão sagrado. 5. Certa vez a esposa de Mathur suspeitou dele e disse-lhe: onde quer que você vá, ele deve acompanhá-lo. Um dia Mathur foi a um certo lugar e pediu-me para esperar ao pé da escada. Voltou meia hora depois e disse-me: vem, pai, vamos agora. A carruagem está esperando o mestre. 6. Na mitologia hindu, o leão é a montaria de Durga, a Mãe Divina. Montaria de Durga, a Mãe Divina.